Oi, pessoal. Então, vamos lá, né? Correção aí da revisão de física. Então, tudo que vai cair no trabalho de consolidação tá aí, né? Então, vamos lá começar a aula de hoje, galera. Começando aqui, ó. Um piso de concreto de um corredor de ônibus é constituído de secções ou seções, tá bom, galera? De 20 metros, separadas por juntas de dilatação. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do concreto é de 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 e que a variação de temperatura no local chega a 50 graus Celsius entre o inverno e o verão. Nessas condições, a variação máxima de comprimento em metros de uma dessas seções devido à dilatação térmica é. Então a gente trabalha aqui dilatação térmica, certo? No caso aqui, a gente vai trabalhar a dilatação linear, certo? Não a dilatação superficial. A dilatação linear, a gente vai ter que a variação do comprimento, certo? Ela vai ser igual ao comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação linear e a variação da temperatura, né? Então vamos lá. A variação da temperatura pode chegar até a 50 graus Celsius, né? Pode chegar a subir 50 graus Celsius. Então, levando em consideração aqui que ele fala que ele tem um comprimento de 20 metros, né? Então a gente vai colocar aqui o comprimento inicial a uma temperatura baixa, supondo, né? 20 metros. Coeficiente está bem aqui, ó. 12 vezes 10 a menos 6. E a variação da temperatura, que é de 50. 50. Então a gente vai fazer o quê? Multiplica esses valores aqui, né? O 20 vezes 12 vezes 50. Certo? Vamos usar aqui um raciocíniozinho bem bacana. No caso, ó. 2 vezes 5 é 10, né? Vezes 12 dá 120, certo? 120. Pega esse zero daqui do 20 e pega o zero do 50. Vezes 10 a menos 6. Então, 10 a menos 6 a gente vai voltar a vírgula aqui 6 casos, né? Supondo que a vírgula está aqui no final. Então, um, 2, 3, 4. Vou voltar só até aqui, certo? Só até 1,2, porque eu estou vendo aqui as alternativas têm 1,2, né? Então, vou escrever aqui 1,2, certo? Ele fez o resultado em notação científica. Então, 1,2, no caso, vezes 10. Aí vamos lá, era para eu ter voltado 6 casos, mas só voltei 4. Então ainda faltou duas. Então 1,2 vezes 10 a menos 2 metros, né? Então tá aqui, essa aqui é a distância, né? Mais ou menos aqui, pessoal, 12 milímetros, viu? Só para ter uma noção básica aí, multiplicando isso aqui por 1000 vai dar 12, né? Então aqui letra B. B de bola. Questão 2. Uma longa ponte foi construída e instalada com blocos de concreto de 5 metros, sublinha aqui, de comprimento, a temperatura de 20 graus Celsius. Beleza. Em uma região na qual a temperatura varia ao longo do ano entre 10 e 40 graus Celsius, certo? O concreto desses blocos tem coeficiente de dilatação 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, valor 10 a menos 5. Nessas condições, quais as distâncias em centímetros devem ser resguardadas entre os blocos na instalação para que no dia mais quente no verão a separação entre eles seja de 1 centímetro? A maior variação que a gente pode ver aqui, pessoal, seria de 20 graus para 40, né? Então, havendo um aumento aí de 20 graus Celsius, certo? Então, aqui já está a equaçãozinha desenhada, né? Então, a gente vai substituir alguns valores, né? Variação do comprimento. No caso, a gente vai pegar o comprimento inicial a 20 graus Celsius, que é 5. A gente vai pegar o coeficiente de dilatação, que é aí 10 a menos 5. E a variação de temperatura, que é 20, né? Então, aqui o valorzinho 20. Beleza?
5 vezes 20 vai dar 100. No caso, 100 vezes 10 a menos 5, certo? Eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente, para a gente ter uma noção melhor. Vai ser 100, que é 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado vezes 10 a menos 5. Vou trabalhar só com expoentes aqui, né? Então, soma dos expoentes. No caso, 10 elevado a menos 3, certo? Que 10 a menos 3 é 1 sobre 1000, né? Que é 0,001 metros, né? A grandeza aqui está em metro. E ele pede em centímetro, certo? Ele está querendo aqui talvez em centímetro. Então vamos transformar em centímetro. Para transformar de metro para centímetro, a gente deve multiplicar por 100, né? Então a variação da dilatação aqui, ela vai ser de 0, baixando duas casas aqui para frente, 0,1 centímetro. Beleza? Então ele sofre essa variação de temperatura. Aí vamos aqui, né? Nessas condições, qual a distância em centímetro deve ser resguardada, desculpa, né? Entre os blocos de instalação, na instalação, para que no dia mais quente do verão a separação seja entre eles seja de 1 centímetro, né? Então, galera, tem que ter essa distância aí, né? De 1 centímetro, certo? Então, fora o 0,1 centímetro, né? Tem que ter mais 1 centímetro. Então, é só somar aqui, ó. Mais um vai ficar 1,1, que é a mesma coisa que 1,10, né? Então, ó, letra B. Show? Qualquer dúvida, perguntem aí. Qual será o comprimento de uma barra de concreto de 2 metros a 30 graus Celsius após ser exposta a uma temperatura de 50 graus Celsius? Galera, aqui faltou o coeficiente de dilatação do concreto, né? Eu acho que tem por aqui, bem aqui, né? Ó, coeficiente do concreto, 10 a menos 5. Vou usar esse mesmo valor aqui, né? Para fazer a questão 3. Então, da mesma forma, né, galera? Só a substituição aqui. Comprimento inicial é 2, certo? O coeficiente é 10 a menos 5. A variação da temperatura é de 30 para 50. Você pega a temperatura final menos inicial, né? 50 menos 30, então vai haver uma variação de 20 graus Celsius. Então só multiplica esse 2 vezes 20, vai dar 40 vezes 10 a menos 5. Se a gente voltar a uma casa decimal, fica 4 vezes 10 a menos 4. No caso aqui em metros. Beleza, galera? Só para a gente ter uma noção melhor, se eu multiplicar isso aqui por 1000, eu vou ter 4 vezes 10, no caso a menos 1 milímetros. No caso, isso aí é 0,4 milímetros, né? Só para a gente ter uma noção melhor aí da grandeza. É menos de meio milímetro, né? Então é uma variação muito pequena, né? Para uma barra de 2 metros aí de concreto. Beleza, galera? Vamos continuar. E olha aí, galera, uma questão sobre ondas, né? Sobre a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas. Assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Diferentes ondas eletromagnéticas sempre se propagam com velocidades diferentes. Não, elas podem se propagar com velocidades iguais. Beleza? Desde que o meio que elas estejam seja o mesmo. Quando a onda eletromagnética tem sua velocidade reduzida, não é possível que ela volte a se propagar com velocidade anterior. É possível sim, desde que ela volte ao mesmo meio ou ao meio igual ao que ela veio, né? Tipo, uma onda eletromagnética no vácuo, ela tem uma velocidade, né? No ar, ela tem uma velocidade inferior, mas se ela conseguir sair do ar e voltar para o vácuo, então ela pode voltar à sua velocidade anterior, uma velocidade maior. Se uma fonte de ondas eletromagnéticas afasta-se de um observador, ele
perceberá as ondas com menor velocidade. Isso aqui, pessoal, tipo, tem uma fonte aqui, certo? E essa fonte está emitindo ondas, né? E essa fonte ela tem uma velocidade aqui que está se afastando do observador, certo? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal, é chamado de efeito Doppler, certo? Efeito Doppler, quando a fonte se afasta, há uma alteração no comprimento de onda, certo? Porque essa onda ela vai se tornar maior, seu comprimento de onda, quando se afasta, beleza? Mas a velocidade da propagação da onda é algo absoluto, né? Então ela não muda a sua velocidade aqui, certo? Apenas há uma alteração no seu comprimento de onda, mas a propagação é a mesma. Se uma fonte de ondas eletromagnéticas aproxima-se de um observador, né? No caso se ela vem nessa direção aqui, então as ondas elas vão ficar mais curtas, né? Mais comprimento de onda, né? Mas a velocidade não se altera, né? Então a velocidade da luz, da onda eletromagnética, né? Depende unicamente do meio na qual a onda se propaga, né? Então sobrou essa daqui, beleza? Questão 5. Em relação ao comprimento de onda, assinale a alternativa verdadeira. O comprimento de onda ele vai ser a menor distância entre dois pontos consecutivos de uma oscilação. Perfeito, né? Entre dois vales, entre duas cristas, certo? Entre dois momentos iguais aí. Não é a maior, é a menor, né? Não é a maior. Beleza? E a questão 6, vamos ver o que é que diz ela aí. O funcionamento de televisores, rádios, celulares se dá por meio de transmissão de informação a partir da antena do emissor até o aparelho do usuário. A propagação dessa informação ocorre sob forma de ondas eletromagnéticas, né, galera? São formadas pela oscilação de um campo elétrico e um magnético. Pronto. Ondas sonoras? Não, né? Onda de pressão? Também não. Ondas gravitacionais? Vixe, que onda, hein? Não. Ondas em que as partículas do meio vibram na mesma direção da propagação são chamadas de ondas transversais, longitudinais, reflexão e refração. A gente já pode tirar esses dois aqui, né? Então, a onda transversal é quando a oscilação, né, ocorre de modo perpendicular à propagação. Então, não é. Então, no caso, é longitudinal, beleza? Onde a vibração ocorre na mesma direção da propagação. Dentre os elementos de uma onda, parte que está diretamente relacionada à sua energia, trata-se. No caso aqui, pessoal, a gente vai ter amplitude, comprimento, crista da onda, vale ou período, né? No caso, pessoal, aqui a gente vai ter como resposta o comprimento da onda, né? Beleza? Questão 9. É o tempo gasto de uma onda para fazer a oscilação completa. É amplitude, período, frequência, distância ou comprimento? Comprimento, né? Comprimento de onda. Ou, perdão, galera. Comprimento não, né? O tempo gasto para a oscilação completa. Então, no caso, vai ser o período. Beleza? A ação física no meio de propagação da onda, em que uma onda muda de velocidade e de comprimento, é o conceito de. No caso aí, pessoal, a gente vai ter o conceito de reflexão, que é quando a onda volta para o mesmo meio, não há mudança de velocidade nem comprimento. Extremidade móvel, nem sei o que é isso, né? Interferência, quando há interferência entre ondas, e no caso aí vai ser a refração, beleza? É isso aí, galera. Tem alguma dúvida aí só? E falar nos comentários. Valeu.